vamos começar. O que é o resumo, primeiramente? O resumo é um elemento pré-textual do seu trabalho. Então, vamos entender na prática o que são os elementos de um TCC, certo? Se você está começando agora, eu vou trazer uma explicação mais detalhada. Se você já está com o TCC em andamento, segura aí que a gente vai destrinchar esse resumo. Então, o resumo ele faz parte do elemento pré-textual. O seu TCC ele é formado por vários elementos. Dentre eles são classificados os elementos pré-textuais, os elementos textuais, vou colocar aqui para ver se dá para vocês verem, e os elementos pós-textuais. Vou colocar assim, certo? Então, pré-textuais, textuais e pós-textuais. O seu resumo, o resumo do TCC, ele está caracterizado aqui dentro desses elementos textuais, pré-textuais, desculpa. O resumo está dentro dos elementos pré-textuais. Existem alguns elementos obrigatórios e outros opcionais. O resumo, ele é um elemento pré-textual obrigatório, certo? Então, deixa eu anotar aqui para vocês irem vendo. O resumo é um elemento pré-textual. Vamos ligar. De novo, o resumo é um elemento pré-textual obrigatório, certo? Então, ele precisa estar contido no seu trabalho. Então, esses elementos pré-textuais, eles antecedem o texto principal, certo? O resumo, ele é definido, as formas como você deve fazer, as orientações pela NBR 6028, que é a norma da ABNT, certo? Então, vou colocar aí também para você anotar. 6028. Então, o resumo ele é definido pela norma da ABNT 6028. Tá clarinho assim porque eu estou fazendo aqui ao contrário para vocês poderem acompanhar. Senão fica invertido. Certo? ABNT 6028, inclusive essa norma foi atualizada recentemente agora em maio desse ano. Então, preste atenção para não usar a norma desatualizada e perder ponto aí no seu trabalho. Anota tudo que a gente vai passar aqui. Então, o que é o resumo? Definindo esse elemento. Ele é uma apresentação resumida, né? Ou seja, concisa, como o próprio nome diz, resumo. É uma apresentação concisa com os principais elementos do seu trabalho, as principais partes do seu TCC, certo? Esse é a definição de resumo. São uma apresentação concisa das partes mais relevantes ou as principais partes, a parte mais importante do seu trabalho. Você vai apresentar uma sequência de informações lá no resumo para que a pessoa que está lendo, para que ela decida, para a pessoa que está lendo esse resumo, ela decida se aquele trabalho é relevante para ela continuar lendo ou não. Vamos fazer uma analogia ao trailer do filme? Então eu gosto de fazer uma analogia. O resumo, ele é como um trailer de um filme, tá? O que é um trailer do filme? Você assiste o trailer, esse trailer tem algumas partes mais importantes do filme que vão despertar o interesse para você saber se você quer continuar e assistir aquele filme completo ou não. Não é verdade? O trailer tem disso. Então, o trailer precisa despertar uma vontade de você assistir o filme completo. O seu resumo é a mesma coisa. Vai ter partes relevantes do seu trabalho e vai precisar despertar o interesse do leitor continuar lendo seu trabalho, mas não é porque seu trabalho não é interessante, mas porque provavelmente aquele trabalho, esse trabalho serve para mim ou não serve. Vai ser a partir do resumo que eu vou tomar essa decisão, se eu continuo lendo ou se eu passo para a próxima, sabe? Ou se eu desisto ali. E assim como o trailer do filme, como é feito o trailer do filme? Quando o filme já está todo gravado, ou praticamente quase todo, e o editor lá pega vários trechos do filme, partezinhas do filme, e faz esse trailer, tá? A mesma coisa é o seu trabalho. O resumo, ele só é feito quando o seu trabalho estiver finalizado, ou quase finalizado. Então, o resumo é uma das últimas partes do seu TCC, certo? Ou seja, você vai pegar
as partes mais importantes do trabalho que já está pronto e vai elaborar o seu resumo. Então não tem como você fazer, quer dizer, tem como, mas não é adequado, não é ideal você fazer o resumo antes de ter terminado o seu trabalho. Então o resumo é um dos últimos pontos do trabalho que você vai fazer, certo? Você vai escrever. E aí o que é que deve ter no resumo, tá? Vamos lá anotar. O que deve ter no resumo. Isso aqui é tudo com base nas normas da ABNT, certo? A NBR 6028, muitas vezes a norma ela traz conceitos um pouco complicados e difíceis de entender, e aqui eu estou traduzindo tudo que tem lá numa linguagem mais acessível, tá? Para vocês compreenderem melhor. Então anota aí o que deve ter no seu resumo. Primeiramente, ele deve ser um texto claro, né? Objetivo, certo? E seguir uma ordem lógica. Então, primeiro, você vai mencionar o que é o seu tema, tá? Então, sobre o que é o seu trabalho, você precisa apresentar o objetivo do trabalho dentro do seu resumo. Então, mencionar o tema, apresentar o objetivo, o método, né? A metodologia que você está usando, que você usou, na verdade, para fazer a sua pesquisa, apresentar os principais resultados e as conclusões do seu trabalho, certo? Então, dessa forma, esses são os elementos que devem conter no seu resumo. É a NBR 6028 que traz pra gente que precisa ter esses elementos. Então, um texto direto, tá? Sem enrolar, não precisa de enrolação. Você precisa trazer nessa ordem lógica, o tema, o objetivo, a metodologia, os principais resultados e as conclusões. Tá? E precisa ser fiel ao seu trabalho. Então você só vai colocar no resumo o que está no seu trabalho. Lembra do trailer do filme? Você não vai inserir nada de novo ali, se não tiver no seu trabalho. Porque o trailer do filme são as partes do filme que já estão prontas. E o resumo do TCC são as partes do TCC que também já estão prontas, certo? De preferência, a NBR fala, escreva o resumo na terceira pessoa. Ah, professora, como seria escrever na terceira pessoa? Para você não colocar, por exemplo, eu acho, eu fiz. Então, eu fiz a metodologia com base no trabalho do autor tal. Não, foi feita ou foi realizada uma pesquisa com base na metodologia dos estudos de fulano e fulano, certo? Então, na terceira pessoa. Um exemplo, o resultado. Encontrou-se que tal coisa. Descobriu-se, verificou-se, ou então foi verificado. Nas conclusões do resumo, a gente vai entender melhor, vamos ver aqui na prática, eu vou mostrar aqui a minha tela, tá? Então, nas conclusões do resumo, conclui-se que, ou então, desse modo, espera-se que tal coisa, entendeu? Define-se. Então, isso é escrever em terceira pessoa. Em momento nenhum, você vai colocar eu concluí ou, por exemplo, eu achei, né? Eu analisei, tá? Ou então, que mais? Nós concluímos, nós é primeira pessoa do plural. Então, nós concluímos que, você não vai colocar isso, certo? É sempre concluiu-se, espera-se, aprendeu-se, verificou ou foi verificado, certo? Então, é nessa linha que a NBR pede que o resumo seja escrito. E no final, a gente vai falar que deve apresentar as palavras-chave, certo? A gente vai ver isso aqui, vou mostrar. Mas antes de entrar nas palavras-chave, vamos entender o que não pode conter no seu resumo. O que é que você precisa evitar, o que você não vai colocar lá no seu resumo. Então, símbolos, tá? Então, equações matemáticas, enfim, fórmulas, diagramas. Nada disso vai entrar no seu resumo, gráfico, tabela, nada. É um texto corrido, inclusive a gente vai ver que ele deve ser feito, segundo a BNT, em parágrafo único, tá? A gente vai ver, vou mostrar aqui para vocês, alguns já devem ter visualizado, mas é bom a gente entender as questões de formatação também, que tá lá na norma, certo? Então, nada de colocar abreviações, símbolos, fórmulas, equações, nada disso, só texto corrido mesmo. E outra coisa que você não vai usar de forma alguma no seu resumo
são citações. Não se coloca citações no resumo, nem citação direta, nem citação indireta, beleza? Então anote isso bem grande aí, não use citações, tá? A não ser que você vá falar sobre a metodologia de algum autor. Então, foi usado o método do autor fulano de tal. Isso não é uma citação, isso é você informando que você usou o método de um determinado autor, tá? Isso é diferente, tá? De citação, ok? Então, evite tudo isso e não use citações. Não crie tópicos. Então, use apenas o texto corrido. Nada de fazer o resumo em tópicos. Só um texto completo, tá? E aí, como que você vai fazer? Vamos olhar aqui, eu vou virar minha tela daqui a pouco pra gente ver aqui um exemplo que eu trouxe. Tá? Recapitulando, que a gente vai precisar disso. Então, tema, contextualizar, né? Mencionar o tema, o objetivo do trabalho, o geral e os específicos, se for pertinente, a metodologia, principais resultados e conclusão, tá? Ou conclusões, certo? Então, como que você vai fazer o resumo? Se for um artigo científico, o resumo vem logo após o tema, né? Então, aparece o tema do seu trabalho, o título, e depois vem os autores, pequenininho, normalmente na lateral ou no meio, e logo em seguida o resumo. Se for uma monografia, um projeto, um TCC1, um TCC2, né, que não seja em formato de artigo, os demais trabalhos, o resumo normalmente vem antes do sumário, certo? Então, ele vai ser apresentado aí antes do sumário, o seu resumo, depois dele vai vir o sumário. Então, vai ter todos os outros elementos pré-textuais, vai ter a capa, né, a folha de rosto, e depois é que vai vir o resumo. Vamos ver como vai ficar? Vamos falar sobre algumas questões de formatação também, tá? Vamos lá. Antes de mostrar aqui, deixa eu falar mais uma coisa importante. O tamanho do resumo. Presta atenção aqui. Depois a gente decide se a gente deixa a live salva, tá bom? Vamos prestar atenção pra gente não se perder. Então, o tamanho do resumo. O resumo, ele tem um tamanho definido pela ABNT 6028. Então, não pode fazer um resumo com a página inteira. Isso não é resumo, certo? O resumo, qual é o tamanho dele? A NBR vai dizer que ele precisa ter, anota aí, entre 150 a 500 palavras. Vou anotar aqui para ajudar vocês. Entre 150 a 500 palavras, se for um TCC ou uma monografia, certo? Então, 150 a 500 palavras. Se for um TCC, monografia, um relatório técnico ou científico. E ela também fala que se for um artigo, o seu resumo só pode ter entre 100 a 250 palavras, se for um artigo, certo? Então, 150 a 500 palavras, se for TCC, monografia, né, trabalhos acadêmicos, relatório técnico, científico, e 100 a 250 palavras nos artigos, certo? Professora, como é que eu vou contar essas palavras? Eu já recebi essa dúvida, tem gente que foi contando na mão. Eu vou te mostrar que existe um recurso aqui do Word para a gente contar essas palavrinhas. Vamos lá aqui, vou apresentar minha tela. Deixa eu lembrar onde virar, achei. Então vamos lá. Aqui é um modelo de artigo, tá certo? Vou voltar aqui. Modelo de artigo, então aqui, presta atenção, eu tenho o título logo em cima, os autores e aqui o meu resumo. A palavra resumo vem letra maiúscula em negrito, tá? Se for a monografia, ela vem centralizada, ela vem aqui, monografia, projeto, enfim, artigo não, monografia, projeto, TCC1, TCC2, enfim, como seja chamado aí na substituição. Se for artigo, normalmente ele vem na lateral aqui esquerda. Aí você pula uma linha, tá? Pula uma linha e traz aqui agora um texto corrido
em um único parágrafo. E como é que eu vou contar as palavras? Eu vou no contador de palavras aqui do Word. Eu seleciono o meu resumo e verifico aqui, ó, quantas palavras eu tenho. Nesse caso, eu tenho aqui 189 palavras. Tá dentro do que a NBR pede? Tá dentro, porque isso é um artigo e a NBR pede de 100 a 250 palavras se for artigo. E aqui eu tenho 189, certo? Nesse resumo aqui. Quais são os elementos que precisa ter no meu resumo? Então, a apresentação do meu tema, ó, vamos marcar aqui. Essa pesquisa apresenta um levantamento do número de acidentes de trabalho na construção civil. Esse aqui é o primeiro levantamento do meu tema, que é a apresentação do meu tema. Agora, tendo como objetivo analisar tal. Aqui é o meu objetivo geral, certo? Aqui, texto corrido sempre, sem tópicos, sem fórmulas, tá vendo? Sem citações, sem nada. Agora, foi realizada uma análise de dados, aqui eu já consigo identificar que é a minha metodologia. Uma análise de dados aqui, com base nos sites oficiais e tal, enfatizando aqui os acidentes por registro motivo nos demais setores. Então, isso aqui é toda a minha metodologia. Tá vendo que tá seguindo a ordem? Tema, objetivo, método, né? Metodologia. Agora, ele diz, após esta análise, foi possível identificar. Isso significa o quê? Meus resultados. Então, eu já sei que aqui é um resumo, né? Uma compilação dos resultados do meu estudo. Então, a gente está seguindo a ordem. Tema, objetivo, metodologia, principais resultados. E aqui, ó, destaca-se que é preciso reforçar, então eu entendo que aqui é uma conclusão desse estudo. Então, esse resumo apresenta os elementos que a NBR solicita. Tema, objetivo, metodologia, principais resultados e as conclusões aqui, uma breve definição das conclusões, certo? Então, em relação à formatação, a letra dele é tamanho 12, tá? A fonte, você pode escolher Arial ou Times, a NBR permite, certo? E aí, abaixo do resumo, vem as palavras-chave, certo? As palavras-chave, elas são palavras que representam o conteúdo do seu trabalho. Certo? Então, são palavras representativas. Então, você pula uma linha depois do seu resumo e aí vai escrever a expressão palavras-chave, 2 pontos, e aí você vai apresentar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave que estão relacionadas com o assunto do seu trabalho. Palavras-chave não necessariamente é uma palavra só. Pode ser uma expressão. Vamos ver aqui na prática, nesse mesmo trabalho aqui? Então, vamos lá. Ó, palavras-chave. Ó, então, você vai dar um espaço, um enter aqui. Ó, fez o seu resumo, contou a quantidade de palavras, né? Deu um enter. Vai escrever a expressão palavras-chave, 2 pontos, em negrito e vai apresentar aqui de 3 a 5 palavras. Como eu falei, não é necessariamente uma palavra, pode ser uma expressão, né? Então aqui, por exemplo, ó, construção de edifícios, tá? Então, construção de edifícios é um tipo de palavra-chave, juntas elas formam uma palavra-chave. Então aqui eu tenho uma, aqui, segurança do trabalho. Tenho 2, a segunda palavra-chave e a terceira palavra-chave, acidente de trabalho, certo? Então, aqui eu tenho 3 palavras-chave. Então, são assuntos que representam o conteúdo do seu trabalho, tá? Então, essas são as palavras. Você pode colocar entre 3 e 5. Pela nova atualização da NBR 6028, você deve separar essas palavras por ponto, vírgula. Não é por ponto e nem é por vírgula.
está errado. É por ponto e vírgula, tá? Então, escreve uma palavra-chave, separa por ponto e vírgula. Escreve outra palavra-chave, separa por ponto e vírgula. Quando for encerrar, coloca o ponto final. Ah, se eu quisesse colocar mais uma palavra aqui. Ah, se eu quisesse colocar, sei lá, benefícios, sei lá, previdenciários, um exemplo. Opa, peraí que eu tô só com a mão aqui. Benefícios previdenciários, um exemplo. Ou auxílios previdenciários, enfim, algo que tem a ver com o tema. Então, eu colocaria um ponto vírgula e depois o ponto final, certo? Lembrando que de 3, no mínimo 3, no máximo 5, para atender aqui essa normativa, essa exigência da NBR, beleza? E aí, depois que você faz todo a montagem do seu resumo, percebe que você pode pegar partes do seu trabalho para montar o seu resumo. Você não precisa criar e inventar nada novo, certo? É simplesmente fazer o trailer do seu trabalho. Pegar qual é o tema, qual é o objetivo do seu trabalho, quais foram os principais resultados, compilar tudo isso em um único parágrafo e apresentar aqui no seu elemento textual, certo? Para finalizar, então depois que o seu resumo tá todo completinho, certo? A norma vai dizer, já não é a NBR 6028, aí nesse caso é uma complementar, que é a NBR 14.724, 14.724, a BNT 14.724. Essa ABNT 14.724, ela fala quais são os elementos obrigatórios e quais são os elementos opcionais do seu trabalho. Dentre esses elementos, deixa eu abrir ela aqui para vocês, obrigatórios e opcionais, ela nos mostra o abstract, certo? O abstract nada mais do que o resumo em uma língua estrangeira. Vamos entender melhor isso aqui. Então, vou mostrar aqui pra gente entender, tá? Então, é outra norma que complementa, tá? O TCC é formado por várias partezinhas que se completam e por várias NBRs também. Então, tem NBR de citação, tem NBR de resumo, tem NBR de referências, tudo são da ABNT, tá? NBR são as normas brasileiras, então da ABNT. Tem a NBR 14.724, que traz sobre os elementos textuais e pré-textuais, textuais e pós-textuais do trabalho. Então, na ABNT 14.724, ela fala, elementos pré, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Dentro dos elementos pré-textuais, aqui eu tenho, resumo, que é esse que a gente acabou de ver na língua vernácula. Tá vendo aqui, obrigatório? O que é a língua vernácula? É a nossa língua do nosso país, é o que a gente está no momento produzindo o nosso trabalho. No nosso caso, é o português, né? A gente está no Brasil. Então, a gente vai apresentar o resumo em português, com todas essas regras que a gente acabou de ver, e também é obrigatório, aqui obrigatório, apresentar o resumo em língua estrangeira, que é o abstract, que a gente chama, tá? Então, após você preparar todo o seu resumo, ele já está todo pronto, dentro dessa estrutura que a gente acabou de ver aqui, você vai precisar fazer uma tradução desse texto, desse resumo, para colocar essa tradução logo em seguida. Vamos ver aqui como vai ficar. Vocês já devem ter visto em outros trabalhos. Eu vou falar sobre essa tradução aqui, como que a gente pode fazer, tá? Então aqui, logo em seguida, vem a tradução do resumo com a tradução também das palavras-chave, certo? Tudo junto aqui, do mesmo formato, tem que ter a mesma informação que está lá em cima, tem que ter a mesma coisa, é só realmente traduzir, certo? E aí, professora, tem que ser em inglês? Não, a NBR, a ABNT não fala
que tem que ser em inglês. Ela fala que precisa apresentar um resumo em língua estrangeira. Quem define se é em inglês, pode ser espanhol, pode ser até em francês, enfim, pode ser em qualquer língua estrangeira. Quem define qual é o idioma é a sua faculdade, é a sua instituição. No modelo de trabalho que a sua instituição envia, lá vai estar dizendo se o resumo o abstract, no caso, vai vir em inglês, se vai vir em espanhol, que são os mais comuns, obviamente. Mas também se tiver outra língua lá, você não pode reclamar. Ela não tá fugindo de nada, certo? Então, verifique com a sua faculdade qual é o idioma que precisa vir a tradução do seu resumo, certo? E aí, como que você pode fazer essa tradução? Tá? Muita gente pergunta aí, muita gente tem dúvida, posso usar o Google Tradutor, por exemplo? Não posso. O que é que acontece? Tá? Você pode solicitar a tradução desse texto através de um profissional que trabalha com isso, tá? Então tem gente hoje que trabalha com tradução e aí vai traduzir o seu texto, normalmente é um profissional formado na determinada língua estrangeira, certo? E aí você vai precisar pagar por isso. Ou também, se você tiver algum conhecimento, um nível básico de inglês, você pode sim usar o Google Tradutor sem nenhum problema. O que acontece? Antigamente, né, os professores detestavam, não aceitavam a tradução do Google Translator, do Google Tradutor. Porque ele era um teste, estava inicial e tinha muita coisa errada. Quando traduzia, vinha muita coisa errada. Hoje, a inteligência artificial por trás do Google Tradutor já avançou 1 milhão de vezes. E é muito difícil quando você traduz um texto pequeno como um resumo, é muito difícil que venha algo incorreto. O que é que pode acontecer às vezes? Uma cidade, ele não reconhecer que é uma cidade, e aí ele traduz aquela palavra para uma coisa nada a ver. Às vezes, se você usar uma instituição, tá? Então ele pode não reconhecer aquilo e achar que é algum erro. Enfim, algumas palavrinhas às vezes pode vir descaracterizada e aí pode trazer algum transtorno para o seu texto, né? Alguma informação fica confusa por conta dessa tradução. Então, se você tiver um nível de inglês básico e conseguir ler essa parte que traduziu e ver que não tem nenhuma palavra errada, muito distorcida aqui, de repente ele pegou o nome da cidade ou o nome da escola que você botou, ou enfim, o nome de qualquer coisa diferente e ele transformou em uma coisa nada a ver. Se você conseguir perceber isso, você pode usar o Google Tradutor sim. Eu sou uma defensora do Google Tradutor, eu aceito que os meus alunos usem o Google Tradutor, até porque quando eles são orientados por mim, que eu vou fazer a correção do trabalho, eu costumo dar uma olhadinha se teve algum erro. O que é que eu não recomendo? Tradução de textos grandes, obviamente. Por exemplo, se eu fui publicar um trabalho num congresso internacional, esse trabalho precisava ser em inglês. Obviamente que eu não ia traduzir ele no Google Tradutor, né? Porque é um trabalho grande. Enfim, é uma responsabilidade de você estar traduzindo ali e vir muita coisa para você ter que corrigir e tal. Então, nesses casos, eu não recomendo. Mas um resumo de 200 palavras, 250 palavras, não acredito que o orientador... Eu sei que tem gente que implica, tem orientador que implica, né? Mas eu não acho necessário. Outra coisa também que você pode fazer, isso foi até um aluno meu que me deu esse insight, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vocês pegam o texto, tá? Pera aí, vou virar. Vamos lá. Vou pegar aquele texto aqui, que a gente viu aqui desse resumo. Vou abrir o Google Tradutor, tá? Vou colocar aqui, né? Em português para inglês, tá? Então, eu vou colocar. Vamos lá. Eu posso traduzir por partes também, se eu achar melhor. Mas aqui, como é para ser mais rápido, eu vou mais colocando tudo. Então, depois eu posso pegar esse texto que tá em inglês, certo? Eu selecionar ele todo aqui, que tá em inglês.
Então, esse é o texto em inglês. Aí, agora, eu vou colocar de inglês para português. Eu vou pegar aquele texto em inglês, vou colocar aqui, ó, opa, e vou ver se a minha tradução tá fiel, ou se veio alguma coisa nada a ver, ou alguma coisa que não ficou clara, que a informação ficou trocada. Eu vou ler aqui. Se eu ver que tá certinho, é porque a tradução foi tranquila, certo? Então, normalmente eu indico fazer isso, né? A tradução vice-versa. Você faz primeiro de um para outro e depois só para conferir, tá? O Gustavo colocou aí, se for traduzido em parte, dá certo? Mais uma vez, se for o resumo, eu recomendo e eu aceito. Agora, um trabalho completo não é recomendável, tá? Depois, os orientadores que assistem aqui as minhas lives, caladinho, depois vem aqui. Porque essa professora falou que pode ir no Google Tradutor, não sei o quê. Eu não tô bem aí mesmo, eu deixo meus alunos usar. Então, se for o resumo, ok, tá? Se o seu orientador pegar no seu pé, se ele, enfim, ficar enchendo o saco, infelizmente você vai ter que pagar para um tradutor, certo? Como eu falo sempre, manda quem pode, obedece quem quer ser aprovado. Então, se você não quer estresse, não quer problema, teu orientador mandar você pedir, né? Mandar, entre aspas, você realmente não usar o Google Tradutor e pagar para uma pessoa, infelizmente você vai ter que procurar esse serviço, tá? O Pri Ventura colocou que o Deep, é um tradutor melhor do que o do Google. Foi indicado por um professor meu, realmente, comparando, fica melhor a tradução. Esse Deep eu não conheço, não. Eu gosto muito das tecnologias do Google, eu uso todos os serviços do Google e eu tenho visto uma evolução. Eu já estou nessa área de produção de trabalho há alguns anos e eu lembro que quando eu traduzia resumo, quando eu precisava traduzir resumo no Google Tradutor, saía uma bosta e não prestava. E hoje já melhorou demais, certo? Não tem tantos erros como tinha antes, tá? Então, eu acho que dá para utilizar, certo? Então, resumindo aí a nossa live de resumo, o resumo, ele precisa conter alguns elementos, tá, dentro dele. Então, tema, apresentação do tema, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Precisa ter um tamanho específico, se for um TCC, projeto, monografia, enfim, como é que seja chamado aí na substituição, de 150 a 500 palavras, se for um artigo de 100 a 250 palavras, certo? Evite colocar fórmulas, equações, enfim, qualquer outro elemento que não seja texto no seu resumo. Não use citações. A formatação é um único parágrafo, tamanho 12, a fonte, tá? Pode ser Arial ou Times, de acordo com o que você escolheu. Então, a fonte que você escolheu para o seu trabalho vai ser todo ele, não vai fazer a misturada, colocar Arial no resumo, Times na introdução, não pode, tá? Escolher uma coisa, vai até o fim com ela. O espaçamento do resumo, perceba que o espaçamento, aqui, espaçamento simples, tá? Diferente do texto lá da introdução, que a ABNT fala, que é espaçamento e meio. Veja a diferença, como o texto é juntinho aqui, as frases. A diferença lá para a introdução, a diferença da introdução, a separação das frases, isso tudo é ABNT, tá? Espaçamento aqui 1,5 no texto do seu trabalho, mas no resumo não. Espaçamento simples, certo? Palavras-chave ao final do resumo, separadas por ponto vírgula agora, de acordo com a nova atualização da norma, entre 3 e 5 palavras-chave. E depois das palavras-chave, que é a finalização do seu resumo, você apresenta a tradução em língua estrangeira. Pode ser inglês, pode ser espanhol, pode ser a língua estrangeira que a sua instituição solicitar. Tem instituição que deixa até o aluno escolher, certo? Dá duas opções. Você pode apresentar em inglês ou espanhol. Já vi também inglês e francês. Enfim, depende aí do curso também, né, que você está fazendo, da área e tal. Tá? E às vezes também, se você for publicar o artigo, também depende disso, certo? A contagem das palavras do resumo
não insere as palavras-chave, tá? Então, aquelas 150 a 500 palavras, você não vai incluir, não inclui as palavras-chave. As palavras-chave são por fora, tá? E aí, dessa forma, você finaliza o seu resumo com base nas novas regras da ABNT, tá certo? E aí, dúvidas? Gostaram? Estou há 3 períodos tentando fazer meu TCC, como posso sair desse impasse e ansiedade? Maria, então, aí a Tati também, ansiedade. A gente fez uma live aqui sobre ansiedade, né? Como a gente consegue vencer o TCC com base nessas questões psicológicas, tá? Que ele está relacionado também. A gente fica com muitas informações. O tempo também às vezes é curto, precisa conciliar com as outras coisas, é uma etapa importante, então a gente precisa também entender esse lado psicológico. Se você não assistiu essa live, eu te convido a assistir, ela tá salva aqui no meu perfil e também lá no meu canal do YouTube, então coloca lá TCC Academy no YouTube, tá? Se inscrevam lá, gente, pra aumentar lá a nossa tribo, aumentar. Quanto mais vocês se inscrevem, vocês me motivam a trazer mais conteúdos para vocês. Então, se inscreve lá no canal do YouTube, TCC Academy, coloca lá TCC e ansiedade, que vai aparecer a live para você saber como lidar nesse período, quais são as ações que você precisa fazer. Claro que dependendo do nível, você precisa de um acompanhamento profissional e tal, certo? Então, todo mundo passa por isso, você não tá sozinha, a gente tá aqui para isso. O objetivo aqui do canal e das lives e dos conteúdos é te mostrar que você também consegue fazer seu TCC. Eu já ajudei diversos alunos em situações parecidas com as suas e até situações piores, tá? Então, alunos que já tinham reprovado, alunos que já tinham desenvolvido transtornos, alunos idosos que achavam que nunca iam conseguir porque já estava muito tempo longe da escola, a aluna que já tinha passado 5 anos tentando entregar o TCC e não tinha conseguido. Então, eu já vi bastante casos de pessoas que achavam que não iam conseguir. Então, cola aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu posso te ajudar, tá bom? Essa live vai ficar salva sim, tá? Vou deixar salva pra vocês. E vocês vão poder assistir depois. Quem quiser pode deixar a dúvida aqui no final, tá bom? Só tenho 60 dias, você acha que dá pra fazer? Dá pra fazer sim, com certeza. Inclusive lá no meu e-book eu ensino um cronograma de 30 dias, né? Pra você fazer o seu trabalho. Então escolha uma metodologia simples, que não dependa de tantas variáveis. Normalmente a revisão bibliográfica, né? A pesquisa de revisão, ela é a mais adequada para quem tem um prazo mais curto, tá? Siga as etapas, faça o cronograma, entenda o que é cada parte do seu trabalho. Faça o seu planejamento, faça um pouco todos os dias, escreva pelo menos 2 ou 3 parágrafos por dia, certo? Siga uma sequência de cada parte do trabalho. Então não faz as cegas, né? Fazer, sentar e começar a fazer do zero. Não é assim que faz o TCC, eu explico isso em outras lives, eu mostro isso no meu e-book. Então a gente pensa que fazer o TCC é abrir o Word aqui, a página em branco e vai vir do céu, a inspiração cair e a gente vai começar a escrever. Não é isso. Então precisa cumprir algumas etapas, certo? Então essas etapas é que vão definir lá na frente a continuidade do seu trabalho, tá bom? Programei 6 horas diárias de estudo, estou com revisão de literatura. Maravilha, 6 horas é ótimo, você consegue terminar até antes de 30 dias, tá certo? Segue certinho, uma orientação adequada, tá? Se quiser conhecer o e-book, clica lá na descrição do meu perfil também depois. E vou pedir para vocês para printarem aqui e me marcarem, tá? Divulgar a nossa live para outros alunos que também estão precisando de orientação. Essa nossa live acontece toda terça-feira, tá certo? Toda terça. Só que essa semana eu tive um imprevisto, não consegui fazer na terça, aí eu fiz hoje na sexta. Mas na próxima terça a gente tem um novo encontro, tá bom? Eu espero vocês. Normalmente às 19 horas eu venho aqui, trago um tema central e a gente pode estar tirando as dúvidas